Olhe bem para esta imagem. Bem aqui, no pulsar frenético da Avenida Paulista. Enquanto a chuva gelada de São Paulo encharca o seu casaco, um homem permanece em silêncio absoluto. O tráfego lá fora passa como vultos ocos de luz, mas por trás daqueles olhos vazios, um universo inteiro está desmoronando. Escute-me bem, eu sei exatamente o que você está sentindo. Você não está exausto por causa das horas extras ou pela pilha interminável de relatórios acumulados. Você está sendo esvaziado por fantasmas invisíveis gritando nos corredores da sua mente. Hoje à noite, quando a escuridão se aproximar e o seu peito apertar como um punho de ferro esmagando a sua respiração. Entenda uma coisa, isso não é apenas estresse. É a sua alma se revoltando. É o preço que você paga por entregar as chaves do seu reino interior a estranhos. A ansiedade sobre um futuro que sequer existe. Não venha procurar uma música de meditação suave e sentimental para ninar os seus medos. Porque, quando você acordar, o monstro ainda estará lá, sentado à beira da sua cama. Não estamos aqui para confortos rasos. Isso aqui é um treinamento de guerra psicológica. Eu não vou mentir para você e dizer que vai ficar tudo bem. A verdade? O mundo lá fora pode pegar fogo a qualquer momento. Mas, eu vou te ensinar a permanecer erguido no centro da tempestade. Tão inabalável quanto um monumento de aço. Juntos, vamos desenterrar as 8 armas secretas do imperador estoico, Marco Aurélio. Prepare o seu espírito. Porque vamos começar com a magia mais implacável, ainda assim, magnífica de todas. A alquimia de transformar um coração despedaçado em ouro puro e radiante. Você está pronto para retomar o seu reino? Amor fati, a alquimia na fornalha da adversidade. Imagine-se agora no limite de uma favela carioca, onde as sombras de becos profundos e sinuosos parecem prontas para engolir o último brilho de esperança. Ali, um homem acaba de receber sua carta de demissão. No exato momento em que a tosse angustiante do seu filho doente ecoa por trás de uma porta de madeira apodrecida. O mundo dele não apenas rachou. Ele desmoronou completamente sob o peso esmagador da pobreza e do desespero. Ele tinha todo o direito de quebrar. Todo o direito de amaldiçoar a mão cruel do destino que o empurrou para um beco sem saída. Mas, em vez de deixar a dor devorá-lo vivo, ele realiza um ritual místico da alma que apenas os verdadeiros guerreiros compreendem, a alquimia da vontade. Ele monta em uma moto velha e surrada e mergulha na noite escura como breu. Encarando turnos de 18 horas em estradas traiçoeiras. Com os olhos brilhando com um fogo misterioso e inabalável. Ele não está apenas pilotando para sobreviver, ele está dançando com a adversidade. Ele ama o tapa do destino, porque foi ele quem acordou o gigante adormecido em seu peito. Transformando um garçom comum em um herói sem coroa para sua família. Este é o pulsar do amor fati, o amor ao destino. Marco Aurélio deixou uma vez um código para a humanidade. Um fogo ardente transforma em chama e brilho tudo que é lançado dentro dele. Se você está agora no meio das cinzas da sua própria vida, perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Você está se aprisionando no papel de vítima. Um guerreiro estoico pergunta: que grandeza eu posso construir a partir dessas ruínas? Lembre-se bem, cada traição, cada fracasso, é meramente matéria-prima para refinar o seu caráter. A traição é um teste para o seu discernimento. O fracasso é a mensalidade cara que você paga por uma sabedoria que nenhuma universidade de prestígio jamais poderá lhe dar. Não apenas aguente a catástrofe, ame-a como se a sua vida dependesse disso. Porque é apenas na fornalha ardente do sofrimento que o ouro puro do seu espírito finalmente revela o seu brilho. O fantasma da opinião, uma indiferença visceral. Olhe para esse brilho azul hipnótico da tela do seu celular, refletido no seu rosto cansado na calada da noite. Você acabou de compartilhar um pedaço da sua alma, um projeto pelo qual você sangrou. Uma conquista que levou dias para ser construída. Então, uma notificação toca. Não é um aplauso. É um insulto afiado como navalha, vindo de uma sombra anônima que você sequer conhece. Em um piscar de olhos, seu pulso acelera. Sua respiração trava e a confiança que você levou anos para edificar desaparece no ar. Você percebe a ironia perturbadora disso? Nós nos gabamos de nos amar mais do que a qualquer outra pessoa. Mas entregamos de bom grado o controle remoto da nossa felicidade a um fantasma digital. Um espectro que não merece nem um único segundo da sua vida real. Nós, brasileiros, temos um instinto de guerreiro para lidar com isso. O leão nunca vira a cabeça quando ouve um cão latindo à beira da estrada. Imagine-se caminhando pela Avenida Atlântica em um dia ensolarado,
com os olhos fixos no maior objetivo da sua vida. Você pararia? Você se ajoelharia para discutir com cada vira-lata que late por trás de uma grade? É claro que não. Parar é quebrar o seu ritmo, é entregar a sua glória de bandeja para a mediocridade. A essência da verdadeira liberdade reside em uma indiferença visceral. A opinião pública não passa de números fantasmas em uma bolsa de valores da vaidade. Ela oscila conforme os caprichos inconstantes de estranhos. Seu valor real não está nos números que dançam em uma tela. Ele é forjado naquilo que você constrói nas sombras. Onde não há flashes de câmeras, nem aplausos de pé, apenas você e sua consciência, frente a frente. Nunca permita que um estranho entre e saqueie o reino interior que você pagou com sangue e lágrimas. Deixe que os julgamentos deles escorram por você como a chuva no casco de aço de um navio de guerra. Você é o arquiteto da sua própria alma, e a sua coroa só brilha quando é forjada em um autorrespeito inabalável. O martelo da realidade, encarando o abismo, premeditativo Malorum. Entre agora no vestiário de um lutador de MMA em Curitiba. Momentos antes de ele marchar em direção à jaula. O cheiro pungente do óleo de aquecimento invade o ar. O ruído seco das bandagens apertando os ossos ecoa nas sombras. Um silêncio pesado e assombroso se instala. Você acha que ele está sonhando com a glória? Não. Um verdadeiro guerreiro está realizando um ritual sombrio chamado premeditativo Malorum. Ele fecha os olhos e visualiza sua mandíbula estilhaçando. Ele sente o gosto metálico e salgado do sangue cegando sua visão. Ele ouve o rugido ensurdecedor da multidão enquanto desaba no octógono em absoluta humilhação. Por quê? Porque, quando você já morreu 1000 vezes em sua mente, o golpe do mundo real não passa de um cisco de poeira. O medo não passa de um gigante escondido nas sombras. Mas quando você se atreve a acender uma lâmpada e olhar diretamente para ela, ela desaparece no ar. A maioria das pessoas passa a vida inteira implorando por sorte. Você deve aprender a convidar o desastre para sentar-se à sua mesa. Pare de fugir da escuridão, caminhe em direção a ela com a postura de um mestre. Feche os olhos agora mesmo e visualize o pior cenário possível. Sua conta bancária está vazia. Suas notificações estão em um estado deplorável e aparecem nos rostos das pessoas que você procura. Chernow? Sim. Mas sinta seu coração batendo. Você ainda está respirando. Sua força de vontade é um diamante. E não pode ser destruída por nenhuma força externa neste mundo. Ao baixar um aplicativo de áudio e vídeo, você pode fazer o seguinte. O fim de um capítulo não é um poço de desespero. É um terreno fértil que representa um grande renascimento. Quando você não tem mais nada a temer porque guardou tudo em sua mente. Você é o mais forte do mundo. Este é o momento em que você se torna selvagem. O martelo da realidade está aqui para esmagá-lo. Está aqui para quebrar as correntes do medo que aprisionam a fera dentro de você. A jurisdição do caos, a fronteira do seu império interior. Feche os olhos e sinta as ondas de calor emanando do asfalto cintilante do Rio de Janeiro em uma tarde escaldante. Você está aprisionado em uma tumba de aço, preso em um engarrafamento interminável a caminho de uma reunião que poderia definir toda a sua carreira. As buzinas estão berrando, o suor arde nos seus olhos e o seu peito parece que vai explodir. Você esmurra o volante, rende os dentes e amaldiçoa um destino que parece determinado a te arruinar. Mas olhe bem, o carro à sua frente se moveu 1 milímetro sequer? Não. Você está tentando estrangular um furacão com as mãos nuas, e a única coisa que está recebendo em troca é uma exaustão absoluta que esmaga a sua alma. Existam segredo frio vatan en maligioin I luan che jalban. OSU reino termina exatamente onde a sua pele química. Tudo que está além dessa fronteira, a economia instável, o clima errático, o humor tóxico de um chefe amargurado, tudo isso pertence ao território do caos. E o caos não te deve obediência. A sua ansiedade é, simplesmente, o imposto que você paga por tentar apontar um controle remoto para um mundo que não tem receptor. Você está desperdiçando o que resta da sua energia preciosa em uma guerra que já estava perdida antes mesmo de começar. Um guerreiro estoico não desperdiça um único suspiro implorando para a tempestade parar. Ele solta o controle remoto falso e recua suas legiões para trás do santuário da sua própria pele. Entenda isto, você tem zero poder sobre o trânsito parado lá fora, mas você detém soberania absoluta sobre a sua respiração e o seu julgamento neste exato segundo. Não deixe o caos romper as suas fronteiras, vá saquear o bastião da sua mente. Quando você para de tentar dominar o mundo, esse é o momento exato em que você realmente se torna o mestre do seu destino.
A verdadeira liberdade começa quando você consegue sorrir no meio de um engarrafamento parado, porque você sabe que, mesmo que o mundo inteiro pare, o reino dentro de você está funcionando em perfeita ordem. A dieta do ruído, uma batalha de vida ou morte pelo seu foco. Encare os seus próprios olhos injetados, refletidos na tela desse celular às 3 da manhã. Você está vagueando sem rumo pelas camadas infernais de escândalos baratos, tragédias sensacionalistas e vidas filtradas de estranhos, pintadas em perfeições que sequer existem. Consegue sentir esse vazio sufocante se espalhando pelo seu peito? Este é o paradoxo mais doloroso da nossa era. Você está se afogando em um oceano de informações, mas morrendo de sede em um deserto de paz. Você está alimentando sua mente com toneladas de lixo digital, permitindo que algoritmos projetados pelas mentes mais brilhantes do mundo ditem a sua raiva, o seu medo e a sua insegurança. E então, você se pergunta por que sua alma se sente tão esfarrapada e exausta. Cada vez que você toca nessa tela, você está, pessoalmente, abrindo os portões da fortaleza para um exército invasor saquear o seu santuário interior. A partir de hoje, você deve lançar uma batalha de vida ou morte para retomar o seu foco. Pegue o seu celular como se fosse uma arma e realize um ritual de purificação implacável. Pergunte a si mesmo: isso me torna mais forte? Isso me leva em direção à minha versão mais indomável? Se a resposta não for um sim estrondoso, então é veneno. Seja implacável. Corte as vozes que não semeiam nada além de negatividade. Delete os aplicativos feitos para transformar você em um escravo da comparação barata. Um guerreiro estoico sabe que a clareza nunca encontra o homem que está sempre gritando na multidão. Ela só se revela quando você é corajoso o suficiente para se comprometer com uma dieta absoluta de ruído. O silêncio que você encontrará não será a ausência de som, será a presença de uma vontade de ferro, finalmente purificada do ruído oco do mundo. O presente como único refúgio, o bastião da respiração. Imagine-se agora, segurando com tanta força que os nós dos seus dedos estão brancos, em um paredão vertical na Serra do Mar. Uma névoa espessa serpenteia sob as suas botas e um vento que gela até os ossos morde a sua pele. O erro fatal do amador é não parar de olhar para o cume distante, perdido em algum lugar entre as nuvens, apenas para ser atingido pela vertigem da grandeza e esmagado pelo peso absoluto dos quilômetros que ainda faltam. Mas o alpinista veterano, aquele que sobreviveu a 100 nevascas, faz algo diferente. Ele não olha para o pico. Ele olha apenas para a menor fresta na rocha diretamente à sua frente, sentindo a aderência das mãos nuas e ouvindo a própria respiração se fundir ao uivo do vento. No teatro da guerra psicológica, a ansiedade é um passageiro clandestino escondido nos cantos escuros da sua mente. É uma entidade parasitária que nunca vive o aqui. Ela assombra um futuro oco que jamais respirou, ou rói as cinzas calcificadas de um passado que já morreu há muito tempo. Quando você deixa sua mente vagar pelos cenários de daqui a 10 anos, você está, pessoalmente, despindo-se do seu poder soberano nestes 10 minutos. Você está abandonando a única fortaleza que realmente pode defender. Sinta o fluxo de ar entrando nos seus pulmões agora mesmo. Essa é a única evidência de vida, o único lugar onde você possui poder real e bruto. Não tente resolver a crise de uma década inteira com os ombros cansados de hoje. Encare o próximo passo com a precisão cirúrgica de um mestre. Corte o espinho que está bem na sua frente, em vez de temer a selva inteira. O presente não é um conceito espiritual abstrato, o presente é o bastião definitivo. Enquanto você se mantiver firme dentro das fronteiras deste segundo, a ansiedade continuará sendo um exilado errante, sem lugar para chamar de lar. A inoculação do medo, o ritual da privação voluntária. Entre comigo em uma das mansões mais opulentas dos Jardins, em São Paulo. Em meio a paredes revestidas de veludo e tetos com folhas de ouro, você vê um homem, um titã que comanda um império global, encolhido no chão de pedra gelada, roendo um pedaço de pão amanhecido que endureceu com o tempo. Você acha que ele enlouqueceu sob a pressão? Não. Ele está realizando um ritual místico e implacável para defender o seu reino interior, inoculação do medo. Ele está sussurrando uma verdade letal para o seu próprio cérebro. Mesmo que o mundo me tire tudo isso agora, eu estou inteiro. E you continue invicto. Existe uma verdade amarga que a riqueza costuma esconder. O conforto é o túmulo forrado de seda do guerreiro. Ele cega a lâmina da sua vontade e te transforma em um refém frágil de luxos triviais. Quando você se acostuma demais com o calor de um colchão macio e o zumbido do ar-condicionado, você vai tremer diante do menor tremor do destino. O guerreiro estoico não espera o furacão chegar para aprender a navegar.
Ele mergulha nas águas geladas do pleno inverno para dominar o seu medo antes que ele tenha qualquer chance de tocá-lo. Amanhã, comece a sua própria guerra silenciosa. Quando o seu corpo implorar por preguiça, force o treino até que cada fibra do seu músculo queime. Quando o chuveiro estiver quente e convidativo, encontre coragem para girar a chave para o gelado, e mantenha-se firme. Aquela sensação de calafrio? Isso não é sofrimento. Esse é o som das suas correntes se quebrando. Quando você caminha voluntariamente para o fogo, o destino subitamente perde os dentes, ele não tem mais armas para te ameaçar. Você foi vacinado pela própria dificuldade que escolheu. E, a partir desse momento, você se torna inabalável em um mundo de caos constante. A cidadela interior, a soberania absoluta da alma. Feche os olhos e leve sua mente para as fronteiras distantes do Atlântico, onde um farol solitário se ergue entre ondas monstruosas de 15 metros que rugem com o desejo de engolir tudo que vem pela frente. A tempestade pode cegar a visão, os ventos furiosos podem sacudir os vidros, mas aquela torre permanece em um silêncio absoluto e luminoso. Por quê? Porque ela não foi construída sobre areia movediça, ela é parte de uma rocha milenar, ancorada nas profundezas do leito oceânico. Esta é a imagem da autarquia, a soberania absoluta sobre si mesmo. Esta é a arma definitiva que eu quero colocar em suas mãos nesta hora final. A verdade dolorosa é que, por muito tempo, a sua paz tem sido uma mendiga. Ela vive implorando pela aprovação no sorriso do seu chefe, vaga sem rumo pelos números oscilantes da sua conta bancária, treme diante de cada soluço do destino. Você tem vivido em uma casa de palha, para depois se chocar quando uma brisa leve te deixa em pânico. Chegou a hora de encerrar essa fraqueza. Você precisa construir uma cidadela interior, um espaço sagrado no fundo da sua mente onde nenhum exército, nenhum insulto e nenhuma catástrofe financeira tenha o direito de pisar sem a sua permissão explícita. Este é o código final da liberdade. O mundo pode confiscar seus bens, pode manchar sua reputação, pode até acorrentar seu corpo na masmorra mais sombria, mas a sua vontade e o seu julgamento são um reino inexpugnável. Enquanto você mantiver a soberania dentro dessa couraça de aço que é o seu caráter, você continuará sendo o vencedor. Nunca, sob circunstância alguma, entregue as chaves da sua cidadela a mais ninguém. Erga-se como esse farol no oceano da vida. Para que, quando a escuridão cair, o mundo não veja uma vítima trêmula. Ele verá uma alma indomável, queimando com a luz brilhante e inextinguível de um caráter real. O juramento do guerreiro, selando o seu destino. 8 armas foram forjadas, 8 portais para o indomável se abriram diante de você. Mas escute bem, sabedoria sem ação não passa de um fantasma oco vagando pelos corredores da sua mente. Estar aqui e terminar este vídeo não faz de você um guerreiro. É o momento em que você desliga esta tela, encara a escuridão silenciosa e se recusa a deixar o medo corroer a sua alma. Esse é o exato momento em que o seu destino é realmente reescrito. Pare de ser um espectador do seu próprio colapso. Pare de assistir ao filme da sua vida desmoronando das arquibancadas. É hora de subir ao palco, empunhar a espada da sua vontade e declarar sua soberania absoluta. Agora mesmo, faça um pacto sagrado com a parte mais profunda do seu subconsciente. Eu quero que você escreva nos comentários, minha mente, meu reino. Não faça isso pelo algoritmo, faça isso para emitir um decreto letal para o seu próprio cérebro. O usurpador chamado ansiedade foi oficialmente destronado. O verdadeiro rei voltou para reivindicar sua coroa. A partir deste segundo, cada respiração sua e cada julgamento que você fizer serão as pedras pesadas que constroem a fortaleza do seu autorrespeito. Eu sou Ken Lai, e este é o Modern Invictus Sois Wisdom, onde não buscamos confortos rasos, nós forjamos o poder supremo. Se você está pronto para se tornar o grande arquiteto da sua própria resiliência, inscreva-se e junte-se às fileiras dos inabaláveis. Vejo você no topo da soberania pessoal, onde as tempestades não passam de ecos distantes sob as fundações da sua fortaleza de aço. Vá agora, e retome o seu reino.